Toda essa vocação da igreja para a ação social, e é isso aí. A ação social tem que doer. Se não doer, não é ação social, né? Assistencialismo, satisfação pessoal, não é? Então, temos vivido esse momento de muita graça na área da ação social. Lembrando os irmãos que quarta-feira estamos estudando aí personagens anônimos da Bíblia, que não aparecem muito, mas com uma vértice profética muito forte. Tem sido muito edificante, a igreja tem respondido, temos tido um grupo grande aí de pessoas na quarta. Sexta-feira é feriado, não haverá vigília, nós estamos transferindo a vigília para outra sexta. Nossa vigília é na segunda sexta, a segunda sexta é a outra, não é essa. Nós vamos ter normalmente domingo de manhã a ceia de líderes, e à noite a Santa Ceia normal. E nós vamos transferir a vigília para a sexta que vem. Alguns irmãos vão estar viajando, passeando, para não quebrar essa qualidade que temos tido nos cultos. Tá bom, gente? Mas vamos avisar isso no site. Tá? Ontem foi uma experiência muito legal ter visto os irmãos responderem, testemunhando. Mais evangelizamos do que, né? O pessoal da guarda municipal da cidade, em peso, né? Foi muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz. Vamos fazer um programa específico do que aconteceu ontem, porque sangue é um tema teológico muito forte, né? Os 4 pactos do sangue. A Bíblia diz que o que testemunha na terra é a água, a palavra, o Espírito que nos convence, e o sangue, que é a vida, que é o esforço. Então, vai dar para fazer uma matéria muito legal, e graças a Deus, né? Orem, que semana a gente vai gravar com o prefeito aqui o programa. Orem para que o inimigo não intervenha, porque nós estamos aí tendo momentos aí de muito ataque, né? Essa semana perdemos algumas batalhas, mas a guerra já é ganha pelo sangue de Jesus, não é? Semana difícil, perdemos algumas batalhas, mas o Senhor é o Deus da guerra, é o Jeová Sabaoth, né? O Senhor dos exércitos. Deus começou a bradar ontem, né? Deus usou a Bruninha carinhosamente com uma palavra grande, né? Quando ela abriu Eclesiastes 5:1, forte. Ontem, profeticamente, no culto de jovens aqui, tivemos um momento de muita graça, e hoje de manhã eu só vi a fumaça entrar aqui dentro. Comecei a subir numa sala, comecei a subir nos degraus, entrei num lugar muito bonito, estava cheio de fumaça. Só ouvi uma voz me dizendo assim:
né? Não consegui ver o rosto dessa pessoa, desta figura, mas coloca a minha igreja para orar, porque vocês estão em guerra espiritual. Foi a frase que eu ouvi. Automaticamente, sexta-feira não temos vigília, mas o Ministério de Intercessão fica à vontade. E quarta-feira, às 6 da manhã, nós vamos orar, como fazemos todos os momentos que a igreja entra em guerra espiritual. Então eu vou estar orando aqui, quarta-feira às 6 da manhã, se você quiser vir antes de trabalhar. Sempre os irmãos respondem bem, né? Nós herdamos essa graça de oração através da igreja coreana, então nós fazemos isso. Quando a coisa aperta, vamos para o monte, vigília, oração, não é? Nós cremos assim. Então, se você quiser orar conosco por liberações, recebemos hoje uma carga muito forte profética na questão do mês, no calendário de Deus, do mês de Elu, que é o mês da presença de Deus, e a Bíblia diz que a presença de Deus traz refrigério. Então foi muito forte hoje pela manhã, e eu louvo a Deus, né, pela palavra da pastora Reina de El Salvador, uma palavra confrontando mesmo, chamando para caráter, responsabilidade. Então a igreja vive um momento assim tremendo, e cremos, né? Puxa, a igreja está tendo muita atividade. O lugar de crente é na igreja, né, irmãos? Se não está trabalhando, não está estudando, não tem nada mais prazeroso para nós, discípulos, do que estar na presença do Senhor, não é? Então, nós temos tido essa experiência, tem sido muito bom. No sábado, eu estarei fazendo a reportagem lá no Hotel Ipabela. Vamos estar fazendo o eco-evangelismo ali, pelas intermediações de Juquitiba. Estaremos no hotel e alguns irmãos vão conosco. O Arthur disse assim: bispo, vê se você consegue lá uma taxa, né? Eu conversando com o Arthur, especial, e eu consegui 50% de desconto para quem vai. Quero passar, de repente você não tem lugar para ir, quer ficar um dia, se você quiser ficar os 3 dias, né? Ficar quinta, entrar na quinta e sair no domingo, pode. E alguns irmãos, eles estarão indo conosco, porque eu preciso filmar a gente jogando bola, pescando, nadando, na piscina aquecida, na sauna, na academia. Eu preciso de gente fazendo rapel, andando na tirolesa, passando na ponte em cai. Ninguém diz amém, aleluia, agora. Quantos espirituais aí? Lá nós não vamos, bispo, não é espiritual, não. A gente vai para descansar. Em dezembro, no último final de novembro, nós estamos tentando organizar um Celebrando a Família, onde nós queremos levar toda a igreja para o último final de semana de novembro. Então nós estamos, aí é bom que alguém vai ver a estrutura, o lugar é excelente, está no site, você pode entrar e ver. Então quem quiser, bispo, eu quero ir, tá? Como é que faz o pagamento? Você pode pagar até 3 vezes, tá bom, gente? Cartão, cheque, ligar para a agência, faça sua reserva. Bispo, eu não tenho cheque, eu vou pagar em dinheiro. Paga lá, dá o cheque lá, não tem problema, será muito bom, né? A pessoa, a gente encheu o hotel na sexta-feira ou no sábado com vocês, amém? Pelo menos um dia, né? Tem alguns irmãos que só vão um dia, só vão passar um dia. Vamos entrar na sexta, eu vou na sexta à tarde, fico à noite, gravo e volto no sábado à noite para o culto de amanhã. Mas se você quiser ficar lá até domingo e vir para o culto, né? Como diz, fazemos qualquer negócio aí, tá bom, gente? Só falar que conhece a gente, que é da igreja, ligar para a Maiara lá na GS Eventos e reservar. Então, tem um grupo legal, alguns pastores também vão estar conhecendo esse ambiente. Então, essa é a agenda para o final de semana. E a igreja segue crescendo, caminhando, trabalhando até Jesus voltar com ética e com alegria. Amém? Vou entrar na palavra e o tema de hoje é muito desafiante, um tema muito forte, né? Eu estou esquecendo de alguma coisa? Conselho? É isso mesmo? Tudo bem, Arturo? Tudo bem, Cristo? Tudo bem? Tudo bem? É isso mesmo? Posso dar continuidade? Sim, lembrei. Olhei para o Zé Carlos. Nós estamos, o Zé Carlos, sob o desafio de dar continuidade ao discipulado e pague. Nós chamamos de carreira e pague. 4 leis espirituais, passo para a comunidade cristã, as prioridades cristãs, razão da nossa fé e cultura teológica. Então esse é o currículo da nossa igreja. Alguns irmãos que já passaram pelas 4 leis espirituais querem fazer os passos, 10 passos para a comunidade cristã, que é uma apostila. Nós precisamos de 10 alunos para o pastor começar a sala, ou domingo à tarde, ou domingo pela manhã, ou sexta-noite. Eu fazia sexta-noite e domingo antes do culto, né? Então o pastor se colocou à disposição, só que com menos de 10 alunos não dá, né? Pelo menos, né, para ele vir, sair, gastar gasolina. É isso mesmo, Zé? Né? Isso aí, já está com a apostila na mão. Então, bispo, eu quero fazer a carreira. É uma carreira, né? A Bíblia diz que devemos correr a carreira.
Começa com as 4 leis, depois passa os passos da maturidade, depois passa pelas prioridades cristãs, depois passa pela razão da nossa fé, e tem o curso de cultura teológica, que já é a questão da cultura básica de teologia. Então, para fundamentar a fé. Então, como tem muita gente chegando e muita gente procurando isso, por favor, o diácono de plantão hoje dá o nome, eu quero fazer, o horário que eu posso vir, montou 10 alunos, a gente começa a abrir a sala no dia certo, tá bom? Quem fez, eu falo mesmo, quem participou de toda essa carreira não me dá trabalho, sabia disso, gente? Gente que foi bem discipulada, gente firme, gente que está aí na igreja, que realmente se esforça, a gente tem percebido isso, que aqueles que passaram por essa escola bíblica são pessoas muito firmes espiritualmente, convictas da graça e do poder de Deus. Então, são esses dois avisos assim. Você que vai fazer o curso de cultura teológica, e você que quer ir esses 2 dias conosco lá para Juquitiba, dê o nome lá atrás, bispo, eu quero ir, me ajuda, tá bom? A gente vai estar dando todos os passos aí. Ok? Vamos ler a palavra? Esse aqui está falhando? Não senti falhar, não, deixa aqui. Se está falhando? Eu estou concentrado, né, gente? Amém? Então tá bom, eu estou concentrado. A gente começa a se concentrar 4 horas. Né? 4 horas da tarde a gente entra, fica naquela concentração. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 11, versículo 11 e 12. Amém? Glória a Deus. Deus usou uma família da igreja aí, me deu a filmadora que eu precisava, amém? Amados, por isso que está aqui. Precisamos de mais uma para ficar lá em cima, e a mesa de corte. Está chegando mais uma, porque teve alguns irmãos que estão orando, bispo, estou esperando sair alguma coisa. Deixa Deus te usar, por favor, tá bom, gente? Nós sabemos que essas coisas de TV, rádio são caras, e Deus tem dado graça. Isso aí, Deus usou uma pessoa, e aí, quando tiver tudo bem, a gente começa a transmitir na TV os cultos da igreja. Então nós estamos já arquivando, fazendo os testes, já estamos passando pela internet. Precisamos de mais uma filmadora e mais a mesa de edição, aí profissionaliza o negócio. Aí a coisa pega, podemos até alugar o estúdio para fazer recursos para a igreja. Então continue esse propósito que Deus nos deu. Então eu trouxe aqui para testemunhar, está aqui, amém, amados, para a glória do Senhor. Já perdeu nessa vida, amém? Foi difícil, eu estou orando há 6 meses por isso, perdeu agora, mas Deus cumpre o que diz, ok? Achou? Vamos junto aqui? Ó, diz assim, Mateus 11, 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Desde os dias de João Batista até agora, 2 de setembro de 2012, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Senhor, nós estamos entrando na última parte desta reunião. Queremos te agradecer pela bênção desse dia, queremos te agradecer por tudo que vivemos, Senhor, esse final de semana, a bênção de podermos servir, de estarmos realmente envolvidos 12, 24 horas, a nossa mente, o nosso coração tem estado, Senhor, realmente fortemente, ó Deus, envolvidos com a obra, e temos visto os resultados, o Senhor dando graça, Senhor, a coisa caminhando com muita misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Nos prepara para mais uma semana diante de Ti, que a Tua bênção, que nos enriquece e não nos acrescenta dores, peso, confusão, esteja sobre nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Um profeta bem resolvido, ou um crente bem resolvido, esse é o tema da minha fala hoje. Nós podemos ver em João Batista essa graça do que é ser um crente bem resolvido, um profeta bem resolvido, um ministro bem resolvido. Podemos falar isso em vários níveis, né? Para novos convertidos, para os novos convertidos, para discípulos e para aqueles que já assumiram diante de Deus uma responsabilidade.
E essa fala é muito séria. Essa fala ela é extremamente séria, porque Jesus nasceu de forma sobrenatural, virginal. Jesus nasceu da mulher, mas de forma sobrenatural. João Batista já nasceu no âmbito natural, da biologia. E Jesus diz: em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas do menor no reino dos céus é maior que ele. Então Jesus afirma algo aqui muito contundente, muito sério. Jesus está dizendo que dentro da antropologia humana não há ninguém maior do que esse homem. E dentro da antropologia do reino, nós temos a antropologia científica, que estuda todo o processo da origem, vida e fim do homem. Agora tem a antropologia do reino, que é a maneira que Deus vê o homem. Dentro da antropologia do reino, ser homem é ser igual a Jesus de Nazaré. Dentro da antropologia do reino, ser homem é ser igual a Jesus, é imitar a Jesus. Isso na visão de Deus. Então Jesus, quando fez o homem pensando, Deus quando fez o homem pensando em Jesus. Então para Deus ser homem é ser igual a Jesus. Por isso que Jesus se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio da graça, cheio do poder de Deus, ok? Então quando Deus criou o homem do barro, segundo a sua imagem e semelhança, soprou sobre ele, havia uma conferência da Trindade. O Elohim, o Deus Criador, estava reunido pensando em Jesus. Então na ótica de Deus, ser humus, ser Adão, terra, barro, é ser igual a Jesus. E Deus esperou centenas de anos para poder mandar Jesus. E quando esse Jesus veio à terra, nasceu naturalmente através da Virgem Maria, teve todo um processo de criação. E Jesus inaugura o seu ministério, porque no contexto aqui, Jesus envia agora os seus discípulos para poder dar continuidade ao seu ministério, deu poder e os enviou. E começam a acontecer muitas coisas. João Batista tinha os seus seguidores, os seus discípulos, e João Batista preso, prestes a morrer, manda esses discípulos perguntar para Jesus se ele era mesmo Messias. Eles eram primos. Então imagine essa ideia. Podemos comentar muitas coisas de João Batista. João Batista nos impressiona de muita maneira, mas eu quero que você entenda hoje, e é uma coisa que nós temos que enfatizar muito: nós estamos inseridos em outro contexto, gente. Não dá para termos um contexto natural. A igreja, ela não se mistura. A igreja é predestinada para ser diferente. A igreja, dentro do propósito do reino, a igreja não é o reino de Deus, a igreja não é o reino, a igreja é instrumento do reino, a igreja é um sinaleiro do reino. E a igreja a cada dia tem se tornado o quê? Um lugar legal, um lugar gostoso, e não é. Todos os dias estavam no templo, todos os dias. Não tem razão maior para um crente verdadeiro seguir a Jesus. Não tem outra lei, não é verdade? Eu meço as pessoas pela minha fé. Não é assim que a gente faz. O que nós pensamos de nós mesmos, nós reproduzimos nos outros. Ok, gente? Então, todos os dias estavam no templo, tinham tudo em comum. Não havia, para os discípulos da época de Jesus, nada mais prazeroso do que estar. E hoje pela manhã, quando ouvimos a questão do cidadão do céu, quem vai para o céu, enquanto nós estamos preocupados com as nossas contas, com o nosso senso comum, com a nossa naturalidade, Deus fala: olha, pensem no espiritual, pensem no céu, porque tudo isso vai ficar e vai acabar. Então, para uma pessoa que não tem isso intrinsecamente convertido no coração, é difícil. E Jesus aqui vai falar de uma maneira totalmente forte: olha,
dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Mas aquele, né? Mas ele diz assim, nós estamos vendo, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Esses paradoxos de pequeno e grande, de bem e mal, para sofrer, para viver tem que morrer, para ser feliz tem que sofrer. A teologia nunca conseguiu explicar esses paradoxos, essas redundâncias de bem e mal. É um negócio. A filosofia, sim, temos várias filosofias, e as filosofias orientais têm até alguns estigmas caracterizando essa ideia do bem e o mal, que Deus é bem e o mal, porque ninguém consegue entender. Mas o que eu quero deixar bem claro para você hoje aqui, né? Em nome de Jesus, o teor da minha mensagem, o ponto culminante dessa mensagem é o esforço. É o esforço. Deus exige dos seus filhos verdadeiros um esforço. Eu vou chegar lá, mas primeiro eu quero considerar algumas coisas na vida de João Batista. Primeiro, João Batista sabia quem ele era. Primeiro, vamos aplicar em nossas vidas a identidade. Quem sou eu? Crise de identidade, crise de orfandade, o mal do século. As pessoas não sabem o que são, não sabem, não se identifica com algo, não sabem. A gente chama de crise de orfandade. A pessoa está perdida. João Batista sabia quem ele era a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Senhor. Convém que ele apareça, que ele cresça, que eu diminua. Não tem na Bíblia ninguém mais resolvido. Elias, dizem que ele é superior. Elias passou por uma crise de identidade muito grande. Elias chegou uma hora que se deprimiu, perdeu as forças. Elias. E se você ler o contexto aqui, uma das polêmicas era essa, né? João Batista, a encarnação de Elias. Jesus disse que ele é maior que Elias. E Elias teve isso. Outros profetas, até o Paulo era, né? Eu gosto muito de Paulo. Eu gosto de Paulo, né? Meu apóstolo predileto, que me identifico muito, é Pedro. Mas Paulo é tremendo. E Paulo dizia: miserável homem que sou, o que faço não quero, o que quero não faço. Quem me livrará da lei, desta lei que não me deixa ser quem eu sou? Mas João Batista, ele sabia quem ele era, a voz do que clama no deserto. Por isso que você tem que saber que a sua primeira identidade é ser filho de Deus, filha de Deus. A sua primeira identidade não é servo, é ser filho de Deus. Você tem uma paternidade espiritual que vem do alto. A segunda identidade sua está relacionada ao casamento, à família, né? Marido, esposa, mãe. Seu primeiro ministério é ser pai. Seu primeiro ministério é ser mãe. Seu primeiro ministério é ser marido. Seu primeiro ministério é ser esposo. Amém, amados? Não dá para fazer a obra sem estar bem resolvido nesta conjuntura. Não tem como. Eu sou. Então, eu sou pai, eu sou marido, sou discípulo. Não é? Pois eu sou profissional. Então o diabo, ele tenta roubar a nossa identidade. Se tu és filho de Deus, é mesmo? Transforma esse pão, essas pedras em pães e come. Então João Batista sabia quem ele era, a voz do que clama no deserto. João Batista sabia qual era a sua missão, que era preparar o caminho do Senhor, que era preparar o caminho para Jesus Cristo, para o Messias, inaugurando, batizou. João Batista começou o seu ministério batizando, inaugurando uma nova fase. E outra coisa, era realmente um apologista daquilo que Deus queria, combateu a religiosidade. Alguns estudiosos dizem que ele veio da classe dos essênios, que era um grupo que defendia muito forte as questões das verdades de Deus. Alguns dizem isso, não temos certeza disso, mas a Bíblia afirma que ele era nazireu do ventre, nazir, consagrado, não bebia bebida forte, não cortava os cabelos e não passava em lugar de morto. Era um nazireu do ventre, alguém que realmente foi consagrado do ventre, porque os seus pais, Zacarias e Isabel, vinham da linhagem arânica, levítica. E o nascimento de João Batista já foi complicado, porque o anjo chegou para Zacarias e disse: você vai ter um filho, ele vai ser mais poderoso que Elias. Zacarias não creu e ficou mudo por isso. Passou por um tempo de muita provação. O menino nasceu e foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe.
E esse menino, ele era diferente dos rudimentos do mundo. Ele tinha uma marca externa. Imagine um cara baixo, com uma barba de mais ou menos 40 centímetros, que vestia pele de camelos, tinha um cinturão amarrado no seu corpo, e comia gafanhoto e mel. Que figura atípica. Porque Deus estava mostrando isso. Nós temos que ser diferentes. Eu entendo que essa questão profética de João Batista, quando Deus nos deu a unção aqui do nazireado, que muitos se esquecem, que quem lança o filho espiritualmente é a mãe, viu, mãe? É você que lança o seu filho espiritualmente. O pai apoia, o pai segura, mas quem lança o filho... Hoje de manhã nós estávamos orando aqui com a Janaína e com a Célia para os nossos filhos. Quem lança os filhos são as mães espiritualmente, mas quem dá autoridade são os pais. Então, mãe, e as mães que fazem o pacto nazir. E João Batista era nazireu. Ele não podia beber bebida forte, quer dizer, vinho que traz contenda. Para os nossos dias, vinho, não podemos ter alegria, não podemos deixar que os nossos filhos se alegrem. Isso é responsabilidade nossa. O Espírito cuida. Não, é você é mordomo, você que tem que proteger o teu filho. Quando você perceber que ele está tendo alegria, outros prazeres a não ser coisa de Deus, você tem que proibir e intervir. Se ele é menor de idade, se você realmente tem essa graça do sacerdócio. A sua esterilidade não podia aparar os pelos, não podia se barbear, a barba tinha que crescer, os cabelos tinham que crescer, como foi Samuel, como foi Sansão. Que simboliza isso? Temos que tomar cuidados para que a estética dos nossos filhos não seja padronizada na moda evidente. Que a estética dos nossos filhos sejam a boa educação, a boa espiritualidade, as boas obras, e a mãe que tem esse ofício, a mãe que tem que estar tomando cuidado com isso. E às vezes precisa ser radical mesmo. Às vezes precisa ser duro mesmo, não pode passar a mão na cabeça, porque é céu ou inferno, amém? Depois que o diabo entra, meu irmão, é difícil tirar, depois que a coisa acontece, é difícil. Por isso que nessa noite, o Senhor abre os teus olhos, o Senhor te dê a visão, que você veja além da naturalidade, que você veja além, que o Senhor te mostre, puxa, esse amigo, essa amiga, esse relacionamento, essa situação não é para o meu filho. O Espírito Santo te mostra isso. E passar para o caminho de morto, naquele tempo era cemitério, cadáveres. No nosso tempo, o nazireu contemporâneo, caminho de morto é pecador. Você sabe que o seu filho tem relacionamentos ou situações em onde pecadores estão mortos espiritualmente, não andam. Você tem que tomar cuidado com isso. Amém? Isso não é moralismo, isso é a Bíblia, é a palavra. Nós somos filhos de Deus. Amém? Não é assim? E sabereis quem serve a Deus e quem não serve. Existe uma mistura. Não podemos ter essa questão do afrouxamento ou da frouxidão moral e espiritual. Não podemos, temos que estar atentos. Isso veio forte. Amém? Irmãos, a gente está na igreja, pastoreando, cuidando. Eu fiz um pacto aí com a igreja que nesses 3 meses eu estaria realmente reproduzindo a visão que Deus nos deu há 15 anos atrás com mais contundência. E tem todo dia recebendo gente aí. E as pessoas só nos procuram quando acontece. Quando o filho se droga, quando a filha se prostitui, quando as coisas já perderam, não dá mais, agora tem que orar e pedir misericórdia a Deus. Então nessa noite, que o Senhor abra os seus olhos, e você veja, e você tome a autoridade de Deus e fale: na minha casa não, amém? Existe uma promessa que sobre a minha casa não haveria encantamento, amém? Isso é autoridade. Tem gente que não tem autoridade espiritual para chegar a Satanás. Na minha casa não, aqui não, amém? Por isso que aqui, se você olhar dentro do contexto teológico, cronológico, Jesus no capítulo 10 chamou os seus discípulos e deu autoridade. Agora vocês vão, expulsam os demônios, curam os enfermos, limpam os leprosos, declaram que é chegado o reino dos céus. E esses discípulos saíram cheios do Espírito, foram enviados. Isso chamou a atenção de João Batista, que estava preso. Por quê? Porque ele era um profeta, e ele desafiou moralmente o rei Herodes, que está tendo um caso com Herodias. Pediram a sua cabeça, ele ia morrer, ele estava no calabouço. Aí ele chamou os seus discípulos e disse: vão lá, pergunta para ele se ele mesmo é o Messias. Se você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 11, ora, tendo acabado de Jesus de dar
essa instrução aos seus 12, aos 12 discípulos. Capítulo 11 de Mateus. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Não é isso? Quando João ouviu, João estava preso, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntarem: és tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, e sim que saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saístes para ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito. Ele cita Malaquias: eis aí, eu envio diante da sua face um mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que estes. E eu entendo que na aplicação prática profética, o Senhor está preparando o seu caminho, amém, amados? Talvez hoje você não tenha autoridade de chegar na sua casa e pôr ordem, de tirar os baús, de limpar a sua casa. Talvez Deus não te mostrou ainda o que está errado, porque você ainda não tem autoridade, você não está pronto para receber essa unção de ser testemunha, porque isso é uma unção, é uma capacitação. Mas o Senhor está dizendo: eu estou preparando, amém? Talvez essa luta que você esteja passando é Deus preparando, talvez essa situação que não deu certo é Deus te preparando, amém? Deus está trabalhando na sua vida, amém? Deixa Deus amassar o barro, deixa Deus trabalhar, amém? Deus não é Deus de confusão. Aquele que começou a boa obra em nós vai terminar, amém? Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra de dúvidas e nem de variações. Porque Deus é assim: primeiro Ele prepara, nós chamamos de processo, depois Ele envia. Então João Batista foi esse personagem bem resolvido, sabia que a missão dele era preparar o caminho do Senhor, sabia quem Ele era, sabia que Ele era a voz do que clama no deserto, aquele que viria com autoridade para ser o último profeta. Aqui em João Batista a transição da fase da lei para a graça. O profeta é o que anuncia os oráculos de Deus, o profeta é aquele que aponta o caminho. E Jesus vem com muita autoridade e disse: dos nascidos de mulher não há ninguém maior que o Batista, mas quem for o menor no reino dos céus é maior que ele. E em Marcos 10, 44 em diante, nós vamos ver a política do reino. E Jesus diz que o maior no reino dos céus é aquele que serve, ama e serve, amém? Aquele que serve a quem? Aí nós trabalhamos na nossa segunda identidade. Primeiro, eu sou filho, pela graça de ser filho, eu sirvo a Deus. Por isso que quem não serve para nada. Não é? Quem não serve, não serve. É forte isso. Por isso que haverá uma separação no dia do juízo final entre joio e trigo, entre as ovelhas e os bodes, entre os filhos de Deus e os filhos de Belial, os filhos do maligno. Então, nós estamos aqui chamando a atenção de vocês para esse ponto, gente, que o maior no reino de Deus é o que serve, amém? O serviço, o trabalho, e para trabalhar tem que se esforçar. Por isso que Jesus, no contexto, no versículo seguinte, ele vai dizer: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. Olha, essa afirmação é muito forte. João Batista foi o maior, não houve e nem haverá ninguém maior que João Batista. Mas quando o reino chega, aqui o reino não havia chegado ainda, aqui o reino estava sendo ensinado e ministrado. O reino chegou depois que Jesus subiu, porque a primeira condição do reino qual é? Qual é a primeira visibilidade? Quando eu sei que o reino de Deus chegou na vida de uma pessoa, primeiro,
quando Jesus Cristo é o Senhor absoluto dessa pessoa. E segundo, quando ele tem paz, justiça e alegria. Então eu até notei uma frase aqui, ó, de uma pesquisa que eu fiz. Aqueles que pela força se apoderam do reino são pessoas muito entusiasmadas e comprometidas, que estão dispostas a receber, responder e a propagar com radicalidade, renúncia à mensagem e dinâmica do reino de Deus. Amém? Então o reino de Deus, por isso que a nossa visão é servir o reino. Eu não posso servir o reino de Deus como que eu vou para o matadouro. Eu não posso servir o reino de Deus com uma bigorna nas costas, com peso. Por isso que é com ética e alegria. Eu entendo isso, a ética da palavra e a alegria, é isso mesmo. Fiquei muito feliz, os irmãos começaram aqui cantando canções antigas, alfiômica, bom estar aqui. E a gente cantou agora, né, essa música do Ademar de Campos, que é uma música que nós cantamos muito, e nós percebemos a alegria da igreja. Amém, amado? Então aqueles que se apoderam, porque é com esforço, é com renúncia, é com dor. A coisa não é assim barata, não é? A graça é de graça, mas não é grátis. Entenderam, gente? Que outro paradoxo, outra situação. A graça é com esforço. Você teve que renunciar a alguma coisa para receber? Claro, renunciaram prazeres, renunciaram família, renunciaram situações. Vamos ver Lucas 16:16. Olha lá em São Lucas 16. Vamos ver o que o evangelho perfeito de Jesus diz sobre isso, né? Lucas fala da perfeição. Diz assim Lucas 16:16: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Está entendendo porque Deus está te treinando? Porque está tão difícil, porque está tão esforço, não está assim, a coisa não está sendo pesada. Por quê? Eu entendi hoje de manhã isso, depois do culto de manhã, que é o esforço, Deus nos treinando, trabalhando no nosso caráter, para que não sejamos filhos mimados, filho que o pai dá tudo, que hoje tem sido aí o maior desafio da psicologia. Filhos que compensam a educação, filhos que compensam, o pai não tem autoridade, a mãe também, porque tem que sobreviver, e os filhos crescem de qualquer jeito, crescem, entre aspas, mimado. Olha para o seu irmão, vê se ele é o filho mimado. Entendeu? Entenderam, gente? Mima não é, não, para com isso, né? Eu já vi que também não é mimado, não, que eu não mimo, não. Comeu do meu pão, dormiu no meu chão, lava do meu tacão. Não tem problema. Comeu do meu pão, dormiu no meu chão, lava do meu tacão. Tem que ter fronteiras nítidas, né? Tem que ter. Ser disciplina, hora para chegar, hora para comer, hora para dormir. Amém? Tem que lavar as peças íntimas, amém? Tem que ajudar a lavar a louça. Ninguém diz amém aqui nesse negócio? Isso aí tem que ser disciplina. Ai, tadinho do meu filho e da minha filha. Não, isso é de Deus, isso é de Deus. Ok, gente? Isso é de Deus. Então, é esforço. E é interessante, eu anotei alguns versículos que nós vamos navegar na palavra agora para você entender isso. Que nessa noite o Senhor te dê saúde espiritual. Que nessa noite todo espírito de desânimo, puxa, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu não consigo, porque às vezes existe essa condição espiritual, mas se o Espírito foi derramado sobre nós, amém? O Espírito de vida, né? Amém? Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias, assim, andam, não se cansam, correm, não se fatigam, na velhice darão frutos viçosos e florescentes, amém? Que o Senhor injete agora aí os seus hormônios, amém? Na sua disposição intelectual, amém? Isso é graça de Deus. Por isso que é espírito de vida, é um espírito de vida. Eu creio que Deus está te curando agora em nome de Jesus. Eu creio que Deus está me curando agora em nome de Jesus, amém? Olha, você toma posse da saúde que vem de Deus. Saúde emocional, saúde física, saúde material, saúde financeira, saúde ministerial. Amém! Oh, Jeová! Amém! Vem, Jeová! Jeová, o Senhor que cura, o Senhor que nos dá saúde. A Bíblia nos diz, glória a Deus. Mateus capítulo 10, 34 a 39. Pula aí. É um capítulo a menos.
Eu tenho muito dificuldade, gente, pelo próprio meu temperamento, creio que é uma falha minha, de gente assim, né, que pessimista, eu mesmo, né, tenho uma incompatibilidade terrível com isso. Peço graças a Deus para Deus me dar amor, porque a pior coisa do mundo é você chegar perto de alguém e a pessoa está testemunhada, né? Não está nem lembra, está testemunho, pessimista. Se Deus está aqui, é espírito de vida. Ele disse que no mundo teremos aflições, mas é para termos bom, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Amém, irmãos? Vamos lá, 34, Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas cura. Olha o que está dizendo aqui. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama mais seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que mim não é digno de mim. E quem não torna a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder, quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem vos recebe, recebe aquele que me enviou. Amém, amor? Está entendendo? Porque, puxa, por que minha família está assim, me perseguindo? Você está entendendo? Por que meu marido? Eu ensino aí para as esposas, para os esposos que têm marido que não é convertido. Se ele não vai embora, ame-o. Se ele quer viver com você, deixe. Paulo ensina isso, 1 Coríntios capítulo 7, né? Não, deixa Deus fazer a obra, ok? Se você cumpre com todas as suas obrigações maritais, né? A única condição bíblica de nós realmente refutarmos ou não obedecermos uma autoridade é quando essa autoridade nos proíbe de adorar a Deus, quer que nós adoremos outros deuses. A Bíblia nos dá base para podermos nos rebelar e dizer não. Às vezes, para facilitar as relações, porque a Bíblia diz: se depender de vós, tenhais paz com todos. Algumas esposas cedem, cria situação, ok? Mas a Bíblia diz isso, que quando Jesus chega, não tem como. O óleo, né, não se mistura com a água. O príncipe deste mundo, que é Satanás, está julgado. E eu não tenho mistura, eu não tenho parte com ele. Então você tem que ser firme. Ouvimos isso hoje pela manhã, no Salmo 15. Não seja participante das obras infrutíferas das trevas. Se você sabe que alguém que você ama tem um comportamento ou alguma coisa imoral, se você sabe, se você não denuncia, ora, você é cúmplice. E Deus pesa a mão por isso. Puxa, isso é muito sério isso que está falando. Então comece a orar. Eu creio que Deus está nos dando autoridade para santificarmos o nosso altar, né, irmãos? Amém? E o Senhor está nos preparando para isso. O Senhor está cada dia mais nos santificando, nos convertendo, enviou a sua palavra e os curou. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E a Bíblia está nos ensinando aqui que realmente haveria esse desconforto, porque essa palavra é forte. E eu pesquisei, gente, eu falei: meu Deus, Cristo, não é que Jesus veio trazer violência, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, não é assim diz a palavra? Se o Espírito convencer, o que o Senhor está falando para você é que é assim mesmo. Você está numa batalha, você está numa guerra, amém? E você vai ganhar. Eu quero profetizar: sua mulher, seu marido, seus filhos, seus parentes estarão louvando a Deus em alegria na sua casa, conforme ouvimos hoje aqui pela manhã, que é uma alegria de Deus quando a família se reúne para louvar a Deus. Por isso que tem que se esforçar, meu irmão. Por isso que tem que se esforçar. E hoje o Senhor está te dando uma vitamina espiritual para você caminhar mais um pouquinho. Amém? Eu quero crer e profetizar que ainda esse mês de setembro receberemos bênçãos. Amém? O Senhor vai nos alegrar muito. Amém? Vamos profetizar na vida do nosso irmão? Ou profetize para você mesmo, se você não conhece a pessoa. O Senhor está me dizendo que ainda esse mês receberei bênçãos no meu trabalho, na minha família, na minha casa, nos meus amigos, no meu ministério, nas minhas finanças. E eu tomo posse que a palavra do Senhor me garante isso. Vou me esforçar para ver isso acontecer. Amém? Receba, 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 receba.
12:49 agora. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, o fruto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas nos currais, todavia nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação, porque Ele fará os nossos pés como os das costas, andaremos sobremaneira em lugares alteiros. Amém, amado? Uma posse disso na sua vida, em nome de Jesus. 12. Perdi até o texto agora. Glória a Deus. Oh, aleluia. Está forte aqui, irmãos. Acho que é a mesma unção que estava de manhã aqui. Amém? 12:49 de Lucas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesses a arder. Tenho, porém, batismo, com o qual hei de ser batizado, quando me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes de visão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra o genro ou contra a sogra. Gente, hoje de manhã nós declaramos guerra contra as trevas, amém? Então se vista da armadura de Deus, amém? Se chegar na sua casa e começar a te perseguir, bater boca com você, o Senhor está avisando. Do nada vão começar a implicar com você, do nada vão começar a perseguir. Fique atento, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Amanhã na sua sessão de trabalho ou a vizinhança, é porque está havendo no mundo espiritual uma ebulição. As armas da nossa milícia não são carnais: jejum, oração, vigilância, amém? Mas a Bíblia nos diz que um único fio da nossa cabeça perecerá, e na nossa paciência, no nosso esforço, vamos amadurecer as nossas almas em nome do Senhor Jesus, amém? Você está nessa guerra, amém? Pode falar com o Gideão. Quem está com medo pode ir embora. Quem tomar água de qualquer jeito pode ir embora. Mais de 20 mil homens foram embora, irmãos. O Senhor hoje está nos convocando para uma guerra, amém? Amém? Ou esse homem se converte, ou acontecerá alguma coisa. Ou essa mulher se converte, não é assim? Não é tudo ou nada, ou é ou não é? Ou sai essa promoção, ou sai essa venda, ou sai essa situação, amém? O Senhor está gerando fé no seu coração nessa noite, amém? Isso aí. O Senhor aqui está chamando a responsabilidade. Por isso que o reino de Deus é tomado no esforço. Por isso que Deus chegou para Josué: esforça. O Senhor já liberou promessas tremendas para nós. Ele disse: Josué, tudo que onde você colocar os pés, onde você colocar os seus pés, eu vou te dar. Mas esforça-te, tem bom ânimo, porque não vai ser fácil você conquistar, você tomar, amém? Eu sinto aqui, irmãos, eu sinto, em nome de Jesus, com toda a responsabilidade ministerial que tenho nessa noite, eu sinto aqui um revestimento de poder, amém? Talvez você esteja sentindo. Por isso que pessoas estão emocionadas, amém? Porque o Senhor está capacitando você, amém? O Senhor está capacitando você para uma obra de poder. No tempo de Davi, no tempo do Jeová Sabaoth, se comia figo, alimento do soldado, se comia uva, amém? Se comia mel, amém? Se comia o carneiro, amém? Você vai começar a comer comida forte, palavras diretas começam hoje, amém? Então talvez os seus inimigos estão lá dentro da sua casa, talvez Satanás, através de um demônio, está escondido no ente querido seu. O Senhor vai começar a te mostrar, o Senhor vai começar a ver, você vai começar a entender. Puxa, e aí você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, santificar a sua vida. E eu quero concluir nessa noite, amém? O texto lá de João, é outro texto, João 18:36. Olha o que Jesus diz aqui. Respondeu Jesus, 18:36 de João. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Entendeu, irmão? Jesus está dizendo, não é igual. A igreja não pode ser igual ao mundo. Os reinos da terra, por isso que subsistiu vários reinos: babilônico, assírio, meda, persa,
grego, romano. Agora o reino que existe, alguns profetas escatológicos dizem que esse último império é o Império Árabe, que tem dominado as nações através aí do petróleo. Ismael comerá, viverá do sangue da terra e habitará em palácios. Essa era a profecia para os filhos de Ismael. Então, hoje o petróleo está na mão de quem? Dos árabes, e eles moram em palácios, porque são muito prósperos. Então, alguns estudiosos entendem que o último império será o Império Árabe. Isso é mesmo, isso é uma realidade. Mas viria de cima um rei que destruiria, viria o reino de cima que acabaria, viria um reino de cima que esmiuçaria todos os reinos, que é o reino de Deus. Amém? Esse reino já chegou. Jesus inaugurou esse reino como? O senhorio. O reino foi entregue a Ele. Por isso que a primeira evidência do reino, Jesus tem que ser Senhor das nossas vidas. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor Quírios, dono da sua vida. Jesus é o Senhor do seu tempo, Senhor da sua vontade, Senhor dos seus bens, Senhor da sua família. Se Ele é Senhor, nós não temos querer. Por isso que esse momento exige esforço. Esse momento exige tirar força da fraqueza. Amém? Para conseguir realmente vencer, para conseguir realmente conquistar aquilo que queremos. Então, nessa noite, eu sei que humanamente falando, alguns atletas, algumas situações que exigem esforço, tem bebidas, tem remédios, tem situações mecânicas e materialistas que nos tornam mais do que mais ousados, mas hoje é espiritual. Eu tenho certeza, falo com muita maturidade, o Senhor renovou o seu ânimo, amém? Eu estou muito feliz. Eu perguntei para Deus, é para impor as mãos nas pessoas, porque às vezes a nossa cultura é muito negativa nessa questão do cabalismo, do misticismo, Nós aprendemos que alguém vai nos ministrar, alguém vai tocar em nós. Isso é importante, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos sacerdotes, que você é um sacerdote, que você é um profeta, que você é um rei, amém? Nós temos esse paradigma do clero, que Deus vai usar um homem, uma mulher. Isso é uma coisa errada que herdamos das regiões pagãs, porque a Bíblia diz: eis que vos dou autoridade para pisar escorpiões, serpentes, toda sorte do inimigo. Então, nessa noite, meu irmão, levanta, o Senhor renova as suas forças, amém? O Senhor te dá o figo, o alimento do soldado, o Senhor te dá o mel, o Senhor te dá o carneiro, o Senhor te dá carne, o Senhor te dá leite, queijo, requeijão, amém? Para você realmente ter mais força para caminhar. Eu creio, amados, que essa semana será uma semana de muita bênção, amém, amados? De manhã o Senhor falou isso claramente, que ainda esse mês o Senhor estaria liberando, o Senhor estaria fazendo, mas é para nós esforçarmos. Por isso que vamos vir orar 6 horas, por isso que vamos dormir mais tarde, por isso que vamos subir ao monte, vamos fazer a nossa parte para Deus fazer a dele, amém? Não está trabalhando, não está estudando, não deixa o seu corpo esmorecer, vem para a igreja orar, amém? Aos pés da cruz, aos pés do Senhor, se relacionando com gente mais santa que você, gente mais aplicada a Deus, para que ainda esse mês você dê o seu testemunho de vitória, amém? É isso que Deus colocou no meu coração. Eu estou encerrando por aqui, que você tome a força, amém? Toma posse, não desista, não entregue, amém? Não entregue a sua família, não entregue o seu filho. Seja justo, seja claro, seja contundente, traz fronteiras nítidas, amém? Algo, Senhor, eu preciso ganhar tanto, eu preciso vender tanto, eu preciso. Seja específico com Deus nesses dias. O Senhor está nos amadurecendo, o Senhor está nos preparando para uma obra de poder, e a vitória já é nossa em nome do Senhor Jesus. Esposa, se você vê que teu marido está esmorecendo, o papel da mulher é empurrar, amém? O papel da mulher é ajudar esse homem a ter sucesso. Então, a mulher, se está percebendo que seu marido, levanta ele, amém? Ora, coloca as mãos nele, declara sobre ele, amém? Existe uma autoridade sobre a sua vida, minha irmã, amém? Mesma coisa você, meu irmão, você está vendo que a sua esposa está cocheando, remurmurando, fazendo com que a mulher de Ló ore por ela. Mostre para ela que você teme a Deus. Não, eu tenho convicção. Mesma coisa para os seus filhos. Se você mostrar fraqueza para os seus filhos, eles nunca vão te respeitar, amém? Se você mostrar que ainda você coxia entre 2 caminhos, pensa entre 2 caminhos, eles nunca vão te respeitar. O filho sabe quando o pai teme a Deus. O filho sabe, ele olha e fala: poxa, meu pai é homem de oração, minha mãe é mulher de oração, meu pai é comprometido com o reino de Deus. Porque ele está vendo eu pregar aqui,
E isso acontece muito na igreja. A gente prega uma coisa, depois os filhos questionam os líderes: mas meu pai não faz isso, meu pai não faz aquilo. Isso traz uma brecha. Então, nessa noite, através da unção da vida de João Batista, um homem que tinha uma identidade perene diante do Senhor, uma identidade firme diante do Senhor, uma identidade determinada diante do Senhor, que sabia qual era a missão dele. E Jesus disse que nascido de mulher não tem ninguém maior, mas aquele que serve, se esforça, é maior que João Batista no reino dos céus. Amém, amados? Então vamos quebrar esse paradigma, vamos dizer mentira, mas essa grande disfarce, sofismo, vamos dizer assim. Que sempre alguém que está acima vai me ajudar. Amém? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Deus pode usar o homem, e você deve orar para Deus usar o homem, mas o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará que os nossos pés vacilem. Aquele que nos guarda não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel, porque ele nos guarda à direita, o sol não se molestará de dia, nem a lua de noite, porque ele guarda a nossa saída desde agora e para sempre. Amém? Deus pode usar o homem sim. E eu oro assim: Senhor, o Senhor muda o coração do rei como as coisas do Negueb. Deus pode usar o juiz, o advogado, o patrão, o empresário. Deus pode, mas é Ele que usa. Amém? O mérito é dele. Em Deus faremos proezas, porque Ele esmagará os nossos inimigos. Então nessa noite, meu irmão, aí, engole choro. Amém? Fala aí, engole choro. Amém? Isso aí. Passa remédio no machucado. Amém? Está machucado, está entendendo o que eu estou falando, né? Doeu. Amém? Mas isso aí, caiu do homem, levantar é de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo. Amém? Que tu e esse povo passarás o Jordão. Esforço, tem bom ânimo, porque você e a sua família comerão o melhor dessa terra. É isso que Deus estava dizendo. Então, esforça-te, tem bom ânimo, cria realmente essa marca no seu caráter de alguém determinado. Eu estou pregando para mim mesmo. Quem sabe o contexto que eu estou vivendo, sabe que eu estou pregando para mim mesmo aqui. Eu sou o primeiro a tomar posse da palavra. Amém? Então vamos juntos conquistar essa cidade. Amém? Vamos juntos conquistar esse bairro. E assim nós estamos indo, marchando, tomando posse, caminhando. O Senhor tem aberto as portas das situações. Não desanime. Amém? Não entregue. Amém? Olhe Jesus, olhe João Batista, esse exemplo de determinação. Demais a religiosidade, farisaísmo, qualquer outra coisa, menos cristianismo, menos psicoteologia, menos antropologia do reino de Deus. Então nessa noite, toma essa palavra. E amanhã, meu irmão, amanhã arrebenta. Amém? Amanhã arrebenta. Amém? Chegará no seu serviço, não. Hoje é meu dia, é assim. Amém? Basta cada dia o seu mal. Em nome de Jesus. Vamos embora para casa. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Acho que temos tempo de cantar uma música aí na ministração do dom, né, Dom? Deus colocar. Eu quero uma música profética. Quero que Deus. Amém? Amém. É tempo de colheita, irmãos. Amém? E colheita sem esforço não é colheita. Colheita é quando se mais trabalha. Colheita é quando toda a família se reúne para poder comer do melhor daquela plantação, daquela semeadura. Então nessa noite, tome posse disso, em nome do Senhor Jesus. O Aldomiro disse que ao som do shofar nós estaríamos invocando o noivo. Estava aqui nessa manhã, disse: quando o shofar tocar, o noivo descerá para visitar a noiva. Nós ouvimos isso. E o Senhor colocou no meu coração para fazermos um ato profético neste momento. Se o seu problema é financeiro, material, sua carteira está aí, ou o cartão da sua empresa, ou a chave do seu carro, algo que simboliza a sua vida material, pegue agora. Se o problema é enfermidade, coloque a mão no lugar onde está doendo, onde há uma enfermidade. Se o problema é familiar, coloque a mão no seu coração, simbolizando o amor que você tem pela sua família. Se o seu problema é ministerial, a Bíblia representa ministério. Pega a sua Bíblia na mão e levante. Eu e Deus, eu e minha família, eu e meu sustento, eu e meu ministério.
Amém, amados? Se é espiritual, junte as mãos, como você está rendido, ajoelhe-se. Nós vamos tocar o shofar para invocar a presença do Rei, conforme ouvimos hoje. Eu sou do meu amado, ele é meu, conforme o texto de Eclesiastes. E você vai falar para ele, como ele perguntou: o que queres que te faça? Sua carteira na mão vai simbolizar que você quer uma bênção na vida material. Você com as mãos rendido, com as mãos fechadas ou ajoelhado, se assim você quiser, você está falando: puxa, me abençoa espiritualmente, Deus. A mão no seu coração está dizendo para Deus: Deus, eu preciso da bênção da minha família. E se é ministerial, você vai mostrar a sua Bíblia: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu e Deus, eu e minha família, eu me sustento, meu ministério. Entenderam, gente? Você crê comigo? Quem não crê, quem precisa ir embora, saia discretamente, vai na graça e na paz do Senhor. Mas Deus está querendo descer, amém? Mas Ele não está aqui profeticamente, biblicamente, espiritual, sim. Mas alguns precisam dessa experiência visível, precisam sentir isso, para testemunharem lá fora, para serem testemunha dessas coisas. Vós sois testemunha dessas coisas, assim diz a palavra. Eu não aguento abrir o olho por causa do brilho, da graça, da glória de Deus está nesse lugar. Puxa, eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Se você não entende, obedeça. Puxa, eu preciso que o Senhor faça coisa na minha vida material. Creia nisso. Pegue aí um documento, uma carteira, alguma coisa que represente a sua vida material, já no teu carro. Se a família, coloque a mão no coração. Se a espiritualidade, se renda. Amém? E assim, cada área da vida, se é ministério, segure forte a sua Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Vamos cantar, toca forte. Continua com os olhos fechados, feche seus olhos. Amém? Vamos se concentrar aqui. É um ato profético. Não para os instrumentos, baixinho, baixinho, baixinho. A bênção primeiro passa pelos levitas, assim. Depois passa pelos líderes. Amém? Depois passa, assim vai, pelas tribos. Deus, nós queremos muito o Senhor. Nós queremos muito o Senhor. Hoje pela manhã o Senhor disse que ao som do shofar o noivo desce. Nós precisamos de um milagre na vida financeira, precisamos de um milagre na vida familiar, precisamos de um milagre na vida ministerial, precisamos de um milagre na vida espiritual, Senhor. Só Tu podes fazer milagres, Senhor. Só Tu pode abrir portas, fechar portas. Só Tu, Senhor. Nós queremos nos render aqui nesse culto, implorarmos, às vezes com lágrimas, com emoção, a bênção que precisamos. Senhor, queremos praticar a nossa fé inteligentemente. Senhor, queremos isso nessa noite. Queremos começar essa semana consagrados a Ti. Pai, batendo na porta como aquele amigo importuno que ficava batendo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Oh Espírito Santo.
samaritanos, mas procure as ovelhas perdidas de Israel. Vão, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, boa semana.